Boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo do horário que o aluno está assistindo nesse momento, né? Eu me chamo Elisama, sou professora de Geografia, quero desejar uma boa aula, né, de História, para quem já foi meu aluno ou está nos acompanhando há mais tempo. Eu leciono no Centro Educacional de Paula, tanto a matéria de Geografia quanto de História. E já tem alguns alunos que já me conhecem há um bom tempo, né? Estamos juntos aqui para trabalhar a unidade 1 de História, que trata do movimento tenentista. Então, aí vocês estão de posse do material escrito, da apostila, que vocês vão poder tirar as dúvidas e acompanhar, certo? Nessa unidade, a gente vai identificar os principais movimentos políticos que existiam no século XX, certo? Foi um movimento assim bastante conturbado nesse período que vai de 1910 a 1920, foi o período desse movimento. E vamos conhecer outros movimentos que aconteceram também nessa fase. Aconteceu também a Semana da Arte Moderna, certo? Que foi em 1922, que foi um movimento bem expressivo da população, né? Deixando as tradições antigas e aderindo às novas tradições, tentando modernizá-la pelo sistema do modernismo, certo? Então, surgiram vários artistas, né, até hoje, badalados, e fatos bastante importantes. Nesses movimentos, né, teve uma divisão, certo? Que foi o Pau-Brasil, e o grupo Pau-Brasil e o grupo Verde-Amarelo. Esse grupo Pau-Brasil e o grupo Verde-Amarelo, o Pau-Brasil era composto pelos artistas intelectuais da época, mas a população de políticos esquerdistas. Era composto por essas pessoas e tinha seus objetivos, né? O objetivo da semana, né, baseado no modernismo, era colocar a cultura viva, presente, atual, certo? E reprimir as antigas culturas, as tradições antigas, ok? Então, nesse movimento, trouxe também um fato muito importante, que foi o fundamento do Partido Comunista, né, no Brasil, que foi também nessa época, que fez parte desse movimento. Surgiram também outros fatos muito importantes, que antes dele eu quero falar do Partido Verde, né? Como eu já tinha falado, teve o Pau-Brasil e o Partido Verde e Amarelo. O Partido Verde e Amarelo era composto por nacionalistas e conservadores, né? Tinha como líder o Plínio Salgado, certo? Deixa eu ir passando aqui os slides para quem está acompanhando aí. E aqui a gente vai ter alguns fatores que foram abordados na Semana da Arte Moderna, ocorrido no ano de 1922, foi o chamado 1º 5 de julho, uma expressão do setor do Exército, né, de revolta dos soldados, a formação do Centro Dom Vidal, importante órgão que reunia intelectuais católicos para discutir o que estava sendo tratado naquela época. E, em 1924, a busca pela identidade própria, né? A chamavam de genuinamente brasileira, ok? O movimento tenentista aqui foi um outro movimento que ocorreu também nessa fase, que eram os tenentes mais novos, né, da época. Então, eles estavam insatisfeitos com as oligarquias, né, o sistema de oligarquia que existia, que dominava na época. Então, eles insatisfeitos se reuniram e fizeram vários protestos, principalmente com a atual política que existia entre São Paulo e Minas Gerais, né, que era chamada política de café com leite, bem conhecida,
e era política de revezamento. Como é que consistia esse revezamento? Esse revezamento era quando ocorria a troca de liderança, ou era de São Paulo ou era de Minas Gerais, ou de São Paulo ou de Minas Gerais. Por isso que chamava de revezamento, certo? Passando aqui o slide. Esse movimento foi um movimento que perdurou bastante tempo e ele teve outras revoltas, né? Dentro desse movimento, atingiu outros estados, em cerca de 12 estados do Brasil, a chamada a Marcha dos Tenentes. Ela se estendeu Mato Grosso, Sergipe, Rio Grande do Sul, Pará, e formou a Coluna Prestes, né? Essa Coluna Prestes atingiu 12 estados com o líder Carlos Prestes, certo? Futuramente, lá para o ano de 1927, foi que ela veio difundir, se dispersar na Bolívia. Aqui, os objetivos dos tenentistas que foram deixados, né? O que é que eles brigavam tanto, o que eles queriam com o enfraquecimento das oligarquias, né? A moralização da república, que seria o voto secreto, levado mais a sério, porque, no caso, as oligarquias era que detinham o poder dessa área, a real autonomia dos três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, a obrigatoriedade do ensino primário e profissional da população e o respeito tanto à Constituição quanto à Justiça, né, que fosse levado mais a sério. Passando novamente aqui o slide, a gente tem, segundo eles, o grande mal do nosso país estava na sua divisão em 20 feudos, cujos senhores eram escolhidos pela política dominante, e isto assegurava o domínio das oligarquias. Então, a oligarquia era muito poderosa porque eram donos de terras, de feudos, que comandavam. Então, quem tinha mais feudo detinha mais poder de decisão, ok? A crise da Primeira República do Movimento de 1930. Essa crise foi uma crise que também ocorreu já ali no finzinho, né? Que veio piorar a crise política, porque tinha muito a ver, porque foi um acontecimento que aconteceu mundialmente, que foi a crise econômica, o enfraquecimento das exportações. Isso veio trazer um prejuízo, né, à oligarquia cafeeira, porque aí o café ficou parado, sem poder ser exportado, e isso enfraqueceu a oligarquia cafeeira da época. Então, essa crise econômica que estava acontecendo, né, na Europa, que foi a queda, e começou em 1929, que foi a queda das exportações, veio atingir e refletir no Brasil, porque o Brasil não pôde mais exportar o seu café, que era o produto agrícola mais importante da época, que a gente exportava, né? E tinha a nossa economia também equilibrada nesse sentido. Então, com essa crise, a oligarquia teve o seu declínio, né? Começou aí o declínio das oligarquias. Primeiro com a política do café com leite, né? Porque teve a queda da primeira oligarquia, que foi a do café com leite, foi quando surgiu o partido, que foi chamado de a chapa, né? Liderada por Getúlio Vargas, chamada Aliança Liberal, onde o Partido Republicano Mineiro, mais com o paulistano, né? Eles detinham ali a divisão do partido, e o mineiro com outras oligarquias e os tenentistas e os setores urbanos bem-sucedidos. Então, eles reivindicavam uma reforma política e uma legislação voltada para a população, né? Baseado numa democracia para a república. Então, esses tenentistas, eles tiveram o apoio da população, tiveram o apoio dos setores urbanos, né? As elites estaduais que estavam insatisfeitas
com o poderio das oligarquias, ok? Agora a gente vai, deixa eu passar aqui. Então, a gente teve aqui a República Velha, que era expressada pela Semana da Arte Moderna, e no movimento tenentista a formação do Partido Comunista. Essas foram as principais expressões dos movimentos que vieram ocorrendo até o ano de 1930. Né? Então, eu vou passar... Aqui foi a Revolução de 1930, a substituição das oligarquias, quando teve o enfraquecimento a de café com leite e também a da cafeeira. E aí surgiu a chapa Aliança Liberal, né? Trazida por Getúlio Vargas, onde o vice era João Pessoa, certo? E, no caso, não teve mais essa substituição de ser só paulista e de Minas Gerais os líderes do partido. Então, aí colocou a chapa de oposição ao Washington Luiz, do PRP, ok? Sendo que esse enfraquecimento da oligarquias, né, que teve, né, você pode perceber que na política café com leite, em grande parte da República Velha, os partidos eram regionais e os seus programas políticos visavam os interesses dos estados. Agora, com a coluna Prestes, teve uma proporção bem maior, porque aí eles cresceram, né, e se estenderam por 12 estados, né, com a coluna Prestes, e afirmaram a vitória de Júlio Prestes. A oposição não aceitou o resultado e denunciou a fraude das eleições, certo? Eu vou direto agora para o... Aí nós tivemos o início da Era Vargas aqui no Brasil, certo? Que teve aí como base a dominação da oligarquia, né? Que era o novo quadro político atual, era o domínio da oligarquia e a hegemonia absoluta da burguesia cafeeira, que estava enfraquecida, mas se juntou com os tenentistas e teve uma força maior, certo? A era Getúlio Vargas foi dividida, na verdade, por 3 fases, chamada de fase governo provisório, que foi a primeira fase, de 1930 a 1934, o governo constitucional, que vai de 1934 a 1937, e o Estado Novo, de 1937 a 1945, ok? E aqui um exercício que eu vou realizar com vocês, quem puder acompanhar aí na apostila, é a última página, né? Esses 3 exercícios que falam. Em relação ao processo sucessório de Washington Luiz, explica o que foi a Aliança Liberal. Então, a Aliança Liberal, né, você ia explicar como se deu esse processo. Então, consequentemente, com a posse, né, que foi indicada a Júlio Prestes, o Washington Luiz era paulista, certo? Que indicava representantes para a sucessão, que era mineiro. Então, essa relação aí era chamada a política de café com leite, certo? E ele indicou outro paulista, que foi Júlio Prestes. Então, aí foi uma paulada pelas costas, que no caso era para ser indicado um mineiro e foi indicado um paulista. Então, o Júlio Prestes ficou, por isso que chamou a coluna Prestes, porque ele liderou por um bom tempo o partido da nova chapa chamada de Aliança Liberal, que criou a crise do partido, criou essa nova chapa chamada Aliança Liberal, que tinha como presidente Getúlio Vargas e seu vice paraibano João Pessoa, certo? Aí o objetivo era reformas políticas, né? Uma democracia mais justa para a República e uma legislação voltada para a população, uma legislação mais social, certo? E aí, quem apoiava? Os tenentistas, os setores urbanos e as elites estaduais que estavam prejudicadas na época, né? Porque só as oligarquias que mandavam no pedaço naquela época, certo?
Então, respondi aí a alternativa 1 para vocês. A 2. De acordo com o que você estudou, existiu alguma relação entre Getúlio Vargas e a Aliança Liberal? Justifique suas respostas. É claro que existia ligação, porque ele era o presidente, não é verdade? Então, aí a sua justificativa você vai colocar com suas respostas, ok? Terceiro, e a última, faça um breve resumo de como se deu o desfecho desse processo sucessório. Então, você vai contar toda a questão da divisória do partido, o que resultou essa divisão dos partidos, essa nova chapa, quem liderava, quais eram os objetivos, quem apoiava. Então, todo esse processo você vai colocar dentro do resumo, até chegar a nomeação de Getúlio Vargas e o seu processo, ok? E aí, as fases do processo, as fases do governo Getúlio Vargas, a gente vai ver em outro momento, ok? Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante, certo? E qualquer dúvida, vocês podem tirar na revisão, que provavelmente a gente vai fazer futuramente juntos também, ok? Boa sorte para vocês!